Olá, bom dia. Segunda-feira, 25 de agosto. Maioria dos brasileiros acha justa a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e acredita que o ex-presidente quis provocar o ministro Alexandre de Moraes ao participar de chamada de vídeo que levou à medida. Ainda, brasileiros também acreditam que Bolsonaro participou do plano golpista contra a democracia no Brasil. Os dados são da pesquisa Quest divulgada hoje. Deputado denuncia possível fuga de Jair Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Casa e condomínio do ex-presidente estão sem vigilância de agentes da Polícia Federal. Após o indiciamento de Jair e Eduardo pela PF, a expectativa agora é pela manifestação de Moraes e da PGR, que podem pedir prisão em regime fechado. Cenário internacional, governo Milei está por um fio. Na Argentina, denúncias de corrupção envolvendo Karina, a poderosa irmã do presidente, abalam o governo e põem em risco a reputação do presidente. E TV Palestina flagra o momento em que bombardeio israelense atinge um hospital no sul da faixa de Gaza, matando 20 pessoas, entre elas 4 jornalistas. O ataque acontece quando equipes de resgate inspecionavam o local. A análise completa das principais notícias no Brasil e no mundo aqui no TVT News, primeira edição de hoje, direto da Avenida Paulista. Vamos juntos! A semana começa com a expectativa crescente pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pode rever a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro após reiterados descumprimentos de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Descumprimentos que estão expostos no inquérito da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente e o filho, Eduardo Bolsonaro. O documento entregue ao STF revela que Bolsonaro tinha plano de fuga com pedido de asilo à Embaixada da Argentina. Segundo reportagem publicada no portal UOL, a Procuradoria-Geral da República vai analisar o caso de Bolsonaro e Eduardo a partir desta semana. O inquérito da PF deve chegar à PGR hoje, segunda-feira. Juristas apontam que é possível a decretação da prisão em regime fechado neste momento. Hipótese que se reforça com a denúncia publicada na revista Fórum. A casa e o condomínio de Bolsonaro estão sem vigilância de agentes da Polícia Federal. O ex-presidente mora próximo da Embaixada dos Estados Unidos, reforçando o temor de que Bolsonaro tente fugir. Diante dessa possibilidade, o deputado Lindbergh Farias gravou um vídeo mostrando como a falta de vigilância pode gerar mais um grave problema diplomático. Olha, isso aqui é a Embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na Embaixada norte-americana. Minha equipe esteve hoje onde mora Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, área nobre de Brasília. Não tinha policiamento. Vieram numa velocidade tranquila. Chegaram aqui, na Embaixada norte-americana, em 10 minutos. Se ele entra aqui, na Embaixada, acabou. A confusão tá feita. Porque ele entrando, ele pode pedir asilo político depois e pede salvo-conduto. A Embaixada do governo norte-americano pode pedir salvo-conduto para ele sair do país. O governo pode negar, é mais crise diplomática. E ele vai continuar como? Gravando vídeo, com seus discursos, dando entrevistas. Eu estou insistindo, providências têm que ser tomadas. Ele não conseguiu anistia, o Brasil não se rendeu às sanções, tarifas. Agora, o caminho dele é esse, é de fuga. Por isso, prisão preventiva e imediata de Jair Bolsonaro. Eduardo Castro continua em casa, mas todas as manhãs conectado aqui com a gente. E hoje temos estreia da Rose Martins com a gente aqui no estúdio. Rose, analista internacional, estará conosco nesses próximos dias por aqui. Seja super bem-vindo, Rose. Um prazer te ter. Obrigada, Thalita. Bom dia, Edu, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma honra ter recebido esse convite, uma responsabilidade, né? Substituir a grande Laura. Pois é, a Rose vai estar com a gente aqui no lugar da Laura nesse próximo mês.
vai pegar, assim, dias quentes pela frente, né? A gente tem muita coisa acontecendo na política nacional. Vou começar com o Edu. Edu, conta pra gente. Muito séria essa denúncia feita pelo Lindbergh por conta da falta de policiamento ali na casa e no condomínio de Jair Bolsonaro. Eu já ouvi possibilidade também de um carro da Embaixada Americana estacionar ali na frente da casa de Jair Bolsonaro. Ele pula dentro do carro e pronto. Também já outro problema diplomático posto. Qual a avaliação que você faz e o que a gente pode esperar por parte da PGR, por parte do ministro Alexandre de Moraes durante essa semana? Oi, Thali. Bom dia para você. Que a Rose seja bem-vinda. Aliás, todos, né? Estamos começando a semana. Na linguagem futebolística, sigo vetado pelo departamento médico, não é? Para quem está nos acompanhando agora pela primeira vez ou voltando, semana passada eu quebrei uma costela caindo aqui em casa. E tô travando hoje, né, Thali? Vamos resolver isso aqui já já, vamos melhorar essa Tá travando. conexão. Mas só para dizer então que essa tá pior do que nos outros dias. Vou dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Mas só para já adiantar essa história de carro parar na frente, se ele descesse um avião lá, um avião, aí já entrava em território americano se o avião tivesse bandeira americana. Se ele entrasse no Lago Paranoá, direto num barco registrado nos Estados Unidos com bandeira americana, ele já estava nos Estados Unidos. Mas carro, não. Se ele entrar num carro da embaixada, mesmo com placa da embaixada americana, e a Polícia Federal interceptar, pode tirá-lo. Aliás, recomendo, Polícia Federal, que retire do carro, igual os gorilas do ICE tiraram essa brasileira Alice, essa brasileira trans, de dentro de um carro no estado de Maryland. Faz igual. Mete a mão pela janela e puxa para fora. Não é? Reciprocidade. Trabalhemos com essa hipótese. Óbvio que não farão isso, seria um desejo apenas. Mas carro não é território estrangeiro. Confesso a você que agora, extrapolando um tanto demais, helicóptero eu não tenho certeza, mas carro não é. Avião e barco, sim. Precisa também ver se no Lago Paranoá, como é um lago, se também conta essa regra. Isso é, né, territorialidade, é primeiro ano de direito, como todos os juristas falam nessa história de Magnitsky. Então, a não ser que esse cabra saia voando ou, entre aspas, nadando lá de dentro, é fazer a interceptação no caminho. E depois de todo essa informação trazida a público, a Polícia Federal poderia parar o carro na ponte, que a turma lá em Brasília chamava alguns anos atrás de Ponte dos Remédios, porque diziam que o Joaquim Roriz tinha roubado dinheiro de venda de remédios para montar a ponte, aquela ponte mais bonitona que tem lá em Brasília. Então, seria parar o carro ali, porque são 10 minutos, mas é um trajeto que tem pontos de interceptação. Não precisa transformar essa situação num filme de Hollywood. Já está dramatizado demais, tá? Só parar a polícia ali na frente. Eu adorei a ideia da reciprocidade, fazer aqui com o Bolsonaro o que fizeram com essa brasileira trans lá nos Estados Unidos. A gente vai trazer as imagens e vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Rose, tem gente, inclusive, que questiona se um pedido de asilo político que ele faça à Embaixada dos Estados Unidos seria válido. Ele tinha aquele pedido feito para mandar para a Argentina, né? Mas diante de um pedido como esse, você tem que provar que está sendo perseguido ou que certas normas no seu país não estão sendo respeitadas com vistas a, de fato, te perseguir. E isso aqui fica muito difícil no Brasil, porque a lei está respeitando cada etapa do processo e ele está tendo todos os direitos possíveis de defesa para fazer com que não seja preso pelo que praticou, não? Claro, a retórica da família Bolsonaro, né, especialmente do Eduardo,
junto ao governo Trump, ao Steve Bannon, tem sido justamente de que ele está sendo um perseguido político, enquanto a gente tem provas robustas do envolvimento do Bolsonaro, tanto no 8 de janeiro, quanto na tentativa, que não deu certo, felizmente, do golpe. Então, eles estão usando esse tipo de retórica para dizer e para criar, inclusive, uma comoção nacional, inclusive que as últimas pesquisas têm visto que isso não está colando, em torno do Bolsonaro, do perseguido político e etc. E é bem pertinente esse vídeo do Lindbergh, porque o Bolsonaro tem um histórico em relação às embaixadas, agora temos mais uma prova do rascunho, que ele pediria asilo à embaixada da Argentina, acho que depois a gente vai falar sobre isso, mas também aquele episódio da Embaixada da Hungria, que ele dormiu na embaixada e disse que foi lá discutir política. Veja bem, gente, discutir política, precisa dormir na embaixada, receber pizza, não tem cabimento. Então, eles estão trabalhando justamente nisso, Thalita, nessa retórica de, tanto para essa extrema-direita internacional que está muito articulada, quanto para o público interno deles, de manter essa base, inclusive, muito radicalizada, de que o Bolsonaro é um perseguido político, mas isso tem encontrado muitos obstáculos, Eu digo isso das pesquisas que têm mostrado que a percepção sobre a prisão do Bolsonaro e como, inclusive da domiciliar, como ele provocou isso, a percepção tem se alterando em desfavor do Bolsonaro, ao passo que o Supremo Tribunal Federal também, mesmo com toda essa ofensiva norte-americana, não tem dado um passo atrás para levar adiante os processos do Bolsonaro. Sim. A pressão não deu certo, não está dando certo. Aliás, você cita essas pesquisas. Deixa eu trazer o que mostra a Quest divulgada hoje. Ela revela que 59% dos brasileiros acreditam que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi justa, enquanto 39% acreditam que foi injusta. Aliás, a população está bem informada sobre esse assunto, viu? 84% responderam à pesquisa dizendo que já sabiam sobre essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, contra apenas 16% ficou sabendo ali na hora do questionamento. Aliás, questionados se Bolsonaro teria participado do plano de golpe, 52% das pessoas acreditam que sim, contra 36% que acreditam que não. Detalhes sobre esse posicionamento, veja só, entre eleitores lulistas ou de esquerda, mais de 80% concordam com a tese do golpe. Bota na próxima tela para mim, por favor. Tá aqui, olha, tá vendo? Lulistas a gente tem. Bota aqui no telão para mim também. Daí eu sigo aqui acompanhando com o pessoal. O Enzo, acho que é a tela 4. Aê, obrigada. Lulistas, 84% sim, tá vendo? E a gente tem depois bolsonaristas, mais de 70% discordando da tese do golpe, tá por aqui. Entre eleitores de centro é que se consolida essa percepção do envolvimento de Bolsonaro no golpe, porque a gente tem 58% acreditando que sim. Então a gente tem um extremo bolsonarista, esse extremo lulista, com uma margem bastante grande, aliás, esquerda não lulista, uma margem ainda maior, viu? 90%. Mas esse pessoal que não tem posicionamento, uma maioria acredita que sim, ele colaborou então com a tentativa de golpe, ele participou do plano de tentativa de golpe. Isso daqui mostra então uma grande parte da população acreditando que sim, Bolsonaro está colado com o plano de golpe. A pesquisa mostra ainda que 57% acreditam que Bolsonaro quis provocar Alexandre de Moraes ao participar daquela chamada de vídeo que levou à prisão domiciliar, enquanto 30% acham que Bolsonaro não havia compreendido bem as regras ali impostas e acabou errando. A Quest ouviu 12.150 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto e a pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. Segunda-feira é dia também do cientista político Carlito Neto aqui com a gente. Bom dia, Carlito. Senti sua falta na segunda-feira passada, viu? Que bom que você está com a gente aqui essa semana. Tudo bem por aí? Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu. Prazer estar aqui com vocês hoje. A Laura não está aqui com a gente hoje, Está em uma missão internacional. Para os conspiracionistas, a Laura vai estar fazendo um treinamento junto à China, para trazer e implementar o comunismo no Brasil. Mas a gente está tendo a presença da Rose aqui, que é importante para o nosso debate também de hoje. Thalita, eu queria já pegar um ponto importante nessa questão envolvendo o Jair Bolsonaro, a polêmica das pesquisas. Tem dois pontos que eu venho reclamando há muito tempo, você e o Edu já devem ter percebido aqui, que as pesquisas, primeiro, o porquê que as pesquisas colocam o Bolsonaro nas pesquisas, Para mim não faz
nenhum tipo de sentido a não ser manter o interesse do mercado, que é o quê? Manter a figura do Bolsonaro acesa para que ele consiga transferir votos para o escolhido do mercado, porque a comparação com o presidente Lula não existe. Como assim, Carlito? Não existe. O Lula não estava com todos os recursos esgotados em 2018, quando ele foi candidato e aparecia nas pesquisas, inclusive pesquisas similares a estas. A qualquer comparação com o presidente Lula em 2018, não só é desinteligente, como é desonesta. O Bolsonaro está com condenação transitado em julgado no TSE. Existem recursos, evidentemente, que ele pode pleitear no STF, mas o STF não revoga geralmente decisões do TSE, né? Eu não tenho conhecimento de reversão de decisões do TSE por parte do STF, não é uma praxe do STF fazer isso, primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui, o terceiro, o segundo, já até me perdi na quantidade de pontos aqui, é esse papo de que o Bolsonaro tem de ir para a prisão domiciliar por causa da condição de saúde dele, que não existe possibilidade de ele ser preso no regime fechado. Deixa eu refrescar a memória de algumas pessoas aqui, tá? O presidente Lula, quando foi preso, ele tinha mais de 70 anos, tinha enfrentado um câncer, tinha pouco tempo, inclusive, e ficou preso na carceragem lá da Polícia Federal em Curitiba. Segundo ponto, vamos pegar o exemplo do Bob Jeff, Edu, o Roberto Jefferson, que a gente até brinca, né? Morre, mas não morre, que ele tá com uma situação de saúde debilitadíssima há muitos anos. O Roberto Jefferson, Thalita, depois de ter mandado bala ali nos policiais federais em 2022, foi preso com condição debilitada de saúde, como consta até hoje, inclusive tratando um câncer seríssimo. Sabe quando é que o Roberto Jefferson foi liberado para prisão domiciliar por motivos humanitários, Thalita? Em maio de 2025. Então, o Bolsonaro, que nem de longe apresenta as condições de saúde do Roberto Jefferson, por que ele iria para a prisão domiciliar? Não para evitar algum tipo de polêmica na sociedade, não para evitar que se tragam críticas ali. Para mim não faz sentido essa alegação por vários motivos. Primeiro, a lei tem que ser igual para todo mundo. Segundo, quem tem condição de saúde, Thalita, de viajar de norte a sul do país, de participar de motociata, de evento no sol, de evento na chuva, de evento no frio, pedindo golpe de Estado, gritando na Avenida Paulista, indo para tal Rota 22 do Nordeste, aqui em várias regiões de estados do Nordeste, para mim tá ótimo de saúde. E utilizando uma frase do Bolsonaro, Edu, vai ficar chorando até quando? Vamos levantar e resolver isso como homem? Vai ficar com mimimi, Bolsonaro? Não é isso que você falava? Então, Thalita, tem alguns pontos que me incomodaram na pesquisa que aparentemente estão começando a ser ajustados, né? Eu não consigo entender por que colocam o Bolsonaro na pesquisa, porque a condição não é igual do presidente Lula em 2018. E segundo, teve uma mudança sutil que eu não sei se você e o Edu perceberam, mas antes aparecia assim na pesquisa. Números de bolsonaristas versus número de petistas, né? Segundo os petistas, e aí se comparava petistas com bolsonaristas. E eu sempre questionei, peraí, por que vocês comparam na pesquisa petista com bolsonarista se petista é estritamente pessoa que está afiliada ao Partido dos Trabalhadores e bolsonarista é qualquer pessoa que simpatiza com o Bolsonaro? Então agora eles mudaram, eles estão tratando lulistas, que eu acho que é o que é mais coerente, você comparar lulistas com bolsonaristas e não petistas versus bolsonaristas. Porque se fosse essa lógica, a análise teria de ser PListas versus petistas, que não era assim que acontecia. Então, é importante, a sociedade está atenta ao que está acontecendo. O brasileiro, diferente do Bolsonaro, é muito humanista, por isso que está dizendo que a prisão domiciliar, para ele, já está de bom tamanho. Como eu sou um operador do direito que defende que a lei seja cumprida como está escrito lá, eu acho que ele tem de ir para a cadeia, no regime fechado, claro, tendo os atendimentos necessários de saúde, até porque, para a tristeza geral da nação, Bolsonaro não vai ficar em Tremembé como tentaram fazer com o presidente Lula, tá? Se ele for preso, ele vai para uma prisão ou para uma cela com algumas regalias. Mas para quem passou, Thalita, mais de 30 anos dizendo que só negava tudo o que podia mesmo, que democracia neste país não resolve nada, que se fosse eleito no dia, daria golpe no outro dia, que enalteceu o Carlos Brilhante Ustra no voto contra a presidenta Dilma, e que ao tomar uma pressãozinha da polícia começa a chorar, tá? Dos personagens ali, Edu, criados nesse universo do hétero, cis, top, red pill, o Bolsonaro tá começando a perder a pompa, ele tá muito sensível para um red pill, tá muito sensível para um hétero top cis,
né, alfa, que comanda a alcateia. Tem de parar de mimimi, Bolsonaro. Tem de parar de chorar. Tem de encarar as coisas como homem. O presidente Lula nunca... A única vez, Edu, que o presidente Lula apareceu nas entrevistas que ele deu quando estava preso foi quando foi falar do neto dele que morreu. Ele nunca falou chorando porque botaram ele na cadeia sem cometimento de crime. Ele nunca falou chorando porque estava perdendo ali alguns momentos familiares. Ele só chorou quando envolveu o neto dele. E para finalizar minha fala, que eu estou me estendendo muito, Thalita, e eu estou falando de neto, que os netos são o Flávio, o Carlos e o Eduardo, né? Que deixam a avó morar em uma condição junto com o avô naquela lá em Resende. Como é que eu sou multimilionário, tenho mais de 50 imóveis associados à minha família e deixo meu avô e minha avó morar em uma casa simples, sem nenhuma segurança? Que netos são, né? O Carlos, o Eduardo e o Flávio. Que netos. Sabe que tem um meme rodando na internet que mostra, né, Lula preso e as leituras que ele fez durante a prisão e Bolsonaro em prisão domiciliar chorando, né? Eu acho que, assim, na minha percepção, o que Bolsonaro tem passado nessa tentativa de construir uma narrativa de vitimização é uma fraqueza muito grande e que afasta, inclusive, parte desse bolsonarismo extremista que busca como uma figura para idolatrar uma pessoa forte, né? Então, assim, ele acaba destruindo parte dessa reputação e com isso perde um montante aí de sua base. E é vexaminosa essa conduta que ele está tendo diante de um crime que cometeu e que sabe que cometeu, porque pede anistia antes mesmo de ser condenado por isso. Então tem todas essas questões. Tenta fugir do país antes mesmo de uma condenação. Aliás, eu falei aqui com a Rose sobre essa questão de procurar um asilo nos Estados Unidos e como ele não teria nem argumentos para isso, mas tendo em vista o que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil tem produzido, né? Pode ser que ele consiga, pode ser que, enfim... Qualquer coisa pode sair de lá, pode sair da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil nesse momento. Deixa eu trazer mais alguns ingredientes para a nossa conversa. Veja só, nesse final de semana, Eduardo Bolsonaro participou de uma live com Steve Bannon, que é o ex-estrategista de Trump e agitador da extrema-direita global. Durante a transmissão, o deputado brasileiro agradeceu a Trump pelo tarifaço. First, we have to thank a lot President Trump. He's the greatest leader ever in the history of the humanity, in my opinion. And he started to giving some pressure in the financial system of Brazil with the 50% tariffs, and clearly saying that this is not only because commercial trade issues, but also because Brazil is living a huge institutional crisis. E num outro vídeo, daí visivelmente transtornado, Eduardo Bolsonaro ameaça agentes da Polícia Federal. A mãe dele e os avós foram vítimas de assalto na casa da família em Resende, no Rio de Janeiro, e o deputado sugere que a PF possa estar envolvida nesse crime. E vocês, da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes. Vocês vão... Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Schor, agentes, escrivães, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas. O do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. Rose, ele volta a atacar agentes da Polícia Federal, ele já tinha feito isso anteriormente. A situação dele é muito grave, ele tem consciência disso, porque nas mensagens que trocou, inclusive, com o pai, ele diz, pode ser que eu não consiga voltar ao Brasil e eu vou ter que ficar aqui nesse país, né? Então ele tem consciência sobre o que ele está construindo em relação ao cargo, à reputação dele e como provavelmente ele não volta para o Brasil, porque senão ele vai ser preso sim. O Eduardo é curioso, ele parece que atingiu até um ponto de não retorno do que ele está fazendo, porque ele está escalando tanto, ele está abertamente atacando o Brasil, a soberania brasileira, e me parece que ele está entrando num desespero, até a própria feição dele no vídeo, né, transparece isso, do desespero do seguinte, é muito difícil reverter a situação dele e do pai dele. E a cada nova descoberta da Polícia Federal e do Supremo Tribunal, isso vai ficando cada vez mais difícil. É muito difícil, eles já tinham entendido isso, é muito difícil reverter a prisão do Bolsonaro. Agora eles estão juntando nesse bolo todo Malafaia, Eduardo, e o Eduardo escalando cada vez mais. E a situação do Eduardo é absolutamente
absurda, até mesmo para a Câmara dos Deputados do Brasil. Porque o Eduardo ele deveria já estar sendo alvo de medidas como até seu mandato cassado. Ele está alimentando uma agressão ao Brasil e que já surtiu efeitos. Claro, o pacote de tarifa veio muito desidratado? Sim. O Donald Trump tem outros interesses para além da família Bolsonaro? Também. Mas o papel dele, eu tenho dito isso, não, a gente não deve minimizar o papel do Eduardo Bolsonaro e como ele conseguiu certa articulação. Ele não é uma figura a ser minimizada, pelo menos desses acontecimentos mais recentes. É preciso entender, eu acho que até no sentido da gente entender qual é o papel dessa família diante da questão da soberania brasileira. O Donald Trump tem outros interesses, tem a ver com os BRICS e tudo bem, mas eles também têm uma participação nessa articulação com o Steve Bannon, que volta se articular no governo Trump depois da saída do Elon Musk, e dessa extrema-direita internacional também, que pode, em algum momento, entrar nesse cálculo de cerco ao Brasil. Agora, eu quero fazer um comentário sobre o que o Carlito falou, porque eu acho que é muito importante essa questão de igualar o Bolsonaro e o Lula. Eu tenho visto uma parte da esquerda com uma preocupação, digamos, eles usam até uma expressão no Twitter, que é o chicote pode mudar de mão. Eu acho que a militância, a nossa militância, as nossas mídias, precisa bater numa tecla dessa diferença fundamental entre o presidente Lula e o Bolsonaro. Não somente das figuras, enquanto figuras políticas, mas dos processos. É preciso que a gente repita isso para não ficar parecendo que o Lula enfrentou o mesmo tipo de processo que o Bolsonaro. As situações são absolutamente diferentes, as provas são absolutamente diferentes. Então eu acho muito importante, sim, a gente bater nessa tecla e deixar claro, Lula e Bolsonaro não são a mesma coisa, são figuras políticas totalmente distintas do que defendem, etc., isso está claro, mas enfrentaram processos e condução de processos absolutamente distintas. A gente está falando do Bolsonaro articulando, não conseguiu, por uma série de fatores, articulando um golpe contra a nossa democracia. A questão do presidente Lula, ele sofreu uma perseguição judicial, não à toa, o desfecho foi ele voltar à presidência da República. Então são coisas bem diferentes, eu acho muito importante a gente bater nessa tecla, e que é até pedagógico para toda a nossa militância, de mostrar que o Bolsonaro, e isso envolve as Forças Armadas, enfim, uma parcela da burguesia brasileira, de políticos brasileiros, queria dar um golpe na nossa democracia e não respeitar o resultado das urnas. Então é muito importante, eu acho que é muito relevante que a gente realmente faça essa distinção. Perfeito, perfeito. Edu, queria te ouvir também. Olha, assim, minha mãe, quando eu queria alguma coisa e minha mãe não deixava, e daí eu começava, ficou com essa mesma veemência que eu falo hoje em dia, ela falava assim, pare de fazer faniquito. Né? Eduardo Bolsonaro, para de fazer faniquito. Porque quem deu as informações sobre a sua família foi seu pai. Lembra? Lá atrás ele falou, quando saiu a notícia de que a família tinha não sei quantos imóveis, tudo comprado em dinheiro vivo, ele falou, mas qual tem o problema de ter dinheiro vivo? Qual que é o problema de ter dinheiro vivo? Depois, ele diz que mandou 2 milhões de reais para este aí que está na tela lá nos Estados Unidos. Eles mesmos disseram lá atrás que ganharam 17, conquistaram 17 milhões de reais em Pix para Bolsonaro. Quem está dizendo que a sua família é milionária é o seu papai. Na semana passada saiu a informação, porque está no inquérito, 44 milhões. Quem tem 44 milhões anda. Dá uma olhada no Silas Malafaia com quantas seguranças policiais militares. E ele mesmo fala isso. Ele anda na rua. Então, veja bem, a pose de pobretão, de ficar de calção e camiseta de time de futebol, comendo pão e espalhando farelo com leite condensado lá, pega mais. Pega mais.
Todo mundo sabe no Brasil hoje que a família Bolsonaro é uma família milionária. Então, para de fazer faniquito. Ademais, o estado do Rio de Janeiro, que é onde está a cidade de Resende, é governado por Cláudio Castro. O senador que mais fala pelo Rio de Janeiro é seu irmão. Aliás, tem uma espectadora nossa aqui pelo YouTube, agora sumiu, ainda bem, são muitas mensagens, que diz assim: eu sou de Resende e o Flávio esteve aqui na semana passada. Que a mãe dele mora lá. Não é? Então, moçada, não que eu esteja fazendo alguma ilação com aconteceu porque o Eduardo, porque o Flávio mandou. Não, não chego nesse grau de conspiração, mas que ele teve lá, ele chamou atenção quando numa cidade como Resende, que é até uma grande cidade, mas não é uma metrópole enorme. Quando vai para lá o senador, filho do Bolsonaro, todo mundo fica sabendo, ou boa parte das pessoas. Logo, é mesmo, tem aqui um milionário aqui, ainda que não seja. Outra coisa, a mãe dos três, essa que mora lá, com os pais, ou estava lá na hora, é a mãe dos três mais velhos. Essa mãe, cujo nome agora acho que é Rogéria, se eu não estou enganado, é a Rogéria Nantes Bolsonaro, né? Os três filhos mais velhos são Nantes Bolsonaro. Ela denunciou uma vez que uma caixa, um cofre que ela tinha no banco, onde ela guardava joias, foi roubado. Sabe quem ela denunciou? O ex-marido dela, Jair Bolsonaro. Então, voltando ao princípio, para de fazer faniquito. Para de fazer faniquito. Só para fechar esse capítulo. Polícia Federal deveria hoje não abrir inquérito administrativo, deveria expulsá-lo da corporação, porque ele está ameaçando de novo, já que passou lá atrás, ameaçando de novo os seus próprios, entre aspas, colegas. Porque esse cara aí nunca, né, não me consta que ele tenha entrado numa delegacia ao longo da vida. E estamos esperando para hoje uma prisão certa, que é a de Marcos Duval, porque ele entrou nas redes sociais e não podia. E quem falou foi o Paulo Figueiredo, que queria que fosse dia 22, achou que ia ser dia 22 a prisão do Bolsonaro, porque era o número do partido. Hoje seria muito mais legal, porque hoje é 25 de agosto, dia do soldado. Aliás, Tarcísio já botou fotinho dele lá, vestido de soldadinho. Hoje é o dia do soldado. É o dia que o Jânio Quadros, saiu correndo, em 1961. É um dia lindo, bonito, para a gente ter a prisão de Bolsonaro. Só como história também, mas não entrando no dia, ontem, 24 de agosto, foi o dia em que Getúlio Vargas deu um tiro no peito, segundo ele mesmo escreveu, saindo da vida para entrar na história. E como isso não tem repercussão nenhuma no Brasil, né? Não digo repercussão, porque não, né? Mas como é que não se lembram dessas coisas? História do Brasil. Estamos aí para lembrar, inclusive. Hoje, inclusive, tem um motivo bem legal para a gente lembrar do 25 de agosto. A gente vai falar sobre o dia 25, inclusive, porque teve uma manifestação das Forças Armadas e a gente tem cobrado tanto, né, falado sobre esse silêncio que grita das Forças Armadas nesse momento de ataque à soberania brasileira. Daqui a pouco eu trago essa fala que foi feita em celebração do dia 25 de agosto. Eu quero também chamar a atenção, como você coloca, o Eduardo Bolsonaro é um policial federal e ele reiteradamente faz esses ataques aos seus colegas, né? O Fábio Schor, que ele cita aí, ele já citou o nome dele num outro vídeo atacando também esses agentes da Polícia Federal. Agora me chamou muita atenção que ele finaliza o vídeo questionando, né, quem estaria por trás dessa ação. Como se de fato, assim, não sei, Alexandre de Moraes tivesse algum interesse os bandidos do Rio de Janeiro, Bolsonaro.
Vai entender, né? Então, quem teria interesse? Fica no ar essa suspeita, assim. Gente, nesse momento é preciso lembrar, inclusive, que quem vendeu joias que foram presentes da Arábia Saudita ao Brasil foi o pai dele, Jair Bolsonaro, buscando ter essa grana para ele. Então, é isso. Se vamos levantar suspeitas, vamos levantar suspeitas com provas, né? Porque levantar suspeitas sobre Alexandre de Moraes ter feito um ataque à casa dos avós de Eduardo Bolsonaro é muito esdrúxulo. Carlito? Então, eu até anotei aqui algumas coisas importantes. Antes de tudo, Edu, o que o Getúlio supostamente teria escrito, né? Porque existe uma diferença entre a carta escrita e a datilografada, né? Que é uma outra polêmica também, né? Eu não poderia deixar de fazer esse comentário aqui. Antes de tudo, Thalita, eu anotei aqui algumas coisas que eu quero comentar, mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu moro em um apartamento popular. O meu pai também mora em um apartamento popular. A minha mãe mora em uma casa simples, em uma região rural, porque ela quer morar na região rural, em um lugar simples. Mas o que é que eu faço para proteger o meu pai e a minha mãe, já que eu sou uma figura exposta politicamente e sou ameaçado de morte por esses cidadãos de bem? Eu não exponho nada sobre onde mora meu pai e onde mora minha mãe. Dito isso, o Eduardo Bolsonaro comenta o seguinte, Edu, e Rose, e Thalita, que será que ele terá de vir aqui resolver isso? Eu recomendo que você venha, Eduardo. A gente está esperando você aqui. Avisa antes para a gente ir para o aeroporto, fazer os cartazes para te receber carinhosamente, junto com a Polícia Federal, porque você vai ser preso, né? E você está desesperado por isso que você inclusive mandou seu pai tomar suco de caju, por isso que você disse que seu pai era um ingrato do baralho, né? Porque você já entendeu que você fez o que você fez e que, como bem lembrou a Rose, é um ponto de não retorno. Não existe arrependimento eficaz nessa estratégia mais, Edu. Porque a taxação já veio, a crise diplomática já veio, acabou. Não tem mais arrependimento eficaz pro Dudu Bananinha. Mas vamos lá. Quem é que estaria por trás disso? Segundo o vídeo que a Rogéria Bolsonaro gravou, os bandidos falaram, olha, a gente veio do Rio de Janeiro, nós somos lá da Penha. Peraí, Edu, você conhece algum ladrão que fala assim, olha, a gente vai te roubar, mas anota aí o meu endereço, que se vocês quiserem me investigar, eu tô lá na Penha. E ela diz isso no vídeo, não sei se todo mundo viu o vídeo na íntegra aqui que ela divulgou, mas ela fala. Olha, tá aqui, ó, os ladrões vieram, falaram, ó, disseram pra gente que o Bolsonaro guarda dinheiro aqui, nós viemos do Rio, nós somos lá da Penha. Por que eles citam a Penha? Por causa da conexão com o Comando Vermelho, com o Massinho VP e com o artista Oruan, né, pra tentar ligar ali a esquerda a uma coisa, a outra coisa e dizer que a esquerda está envolvida com o Comando Vermelho odeia o Bolsonaro e quer perseguir o Bolsonaro. Então, assim, é o primeiro roubo onde o indivíduo passa ali o comprovante de residência. Se quiser me pegar, eu tô lá na Penha. Primeiro ponto. Segundo ponto aqui. O Carlos Bolsonaro, esse filho amado e querido, ele foi emancipado nos anos 2000 para concorrer contra a própria mãe. Que o Bolsonaro separou da esposa, disse que não apoiaria ela mais como candidata porque ela não queria fazer o que ele estava mandando. E ela só era vereadora por causa dele. Tem entrevistas onde ele fala isso. E só pra você ter noção, Thalita, o Flávio não topou isso. O Bolsonaro sugeriu isso ao Flávio. O Flávio falou, não, contra a minha mãe eu não vou concorrer. Mas o Carlos topou. Inclusive, muita gente critica a personalidade do Carlos por conta disso. Talvez um complexo de Édipo mal resolvido, talvez uma síndrome persecutória gerada pelo próprio pai. Tá? Outro fator, o talha-ferro. Já que a gente tá falando das pessoas que estão fora do Brasil, internacionais, né? Essa extrema-direita é tão burra que aquele carimbo do ladrão e vacilão que fizeram no meme da testa do Flávio Bolsonaro há um tempo atrás, cabe na testa de todos. Por quê? Há toda uma organização ali com a extrema-direita global para atacar o ministro Alexandre de Moraes, para atacar o Brasil, atacar o poster boy da esquerda, que é o Lula. Segundo o Steve Bannon, o esquerdista mais perigoso do mundo, e a gente já explicou aqui o porquê que o Steve Bannon vê o Lula como o esquerdista mais perigoso do mundo. Mas sabe uma coisa engraçada, Thalita, que a extrema-direita não se entende? Existe uma treta entre o jornalista de alta performance, Oswaldo Eustáquio, e o blogueiro golpista Paulo Figueiredo. E o que aconteceu? Há um tempo atrás, aquele blogueiro de extrema-direita português caiu no que a gente chama aqui do Nordeste de garoba, conversa mole, mentira, falácia, do Oswaldo Eustáquio. E deu algumas informações sobre o talha-ferro que não seriam verdadeiras. O Paulo Figueiredo ficou sabendo disso e aí foi para a internet criticar o Oswaldo Eustáquio, chamando ele de Oswaldo Escroque.
Só que o Oswaldo Eustáquio, para provar, Edu, que tinha influência com o Tagliaferro, divulgou nas redes sociais dele, ó, uma videochamada, onde ele está conversando com o Tagliaferro. E o Tagliaferro, na imagem, fala o seguinte, Edu: eu fui procurado pelo Paulo Figueiredo e pelo Alan dos Santos, que disseram o seguinte: só em uma rodada eles conseguem arrecadar pelo menos R$1 milhão para me ajudar. E aí o que acontece com o Tagliaferro? O Tagliaferro vai para a Itália e do nada agora divulga informações bombas contra o ministro Alexandre de Moraes. Quem é que armou isso? É só seguir. O ditado fala em siga o dinheiro, né? Sigam os vídeos, sigam as postagens também, porque eles são tão burros que eles vão postando. Então assim, o próprio Tagliaferro falou, o Paulo Figueiredo me procurou e disse que consegue pelo menos R$1 milhão em uma rodada, se eu quiser colaborar. E sabe o que é engraçado dessa história toda, Edu? Quem é o ídolo modo direito para esses bolsonaristas? O Ives Gandra, que é o cara da interpretação freestyle do artigo 142. Eles citam o Ives Gandra para tudo, Thalita, para dar base jurídica a isso, para dar base jurídica àquilo, mas quando o Ives Gandra falou que não tem crime nenhum nas trocas de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o Eduardo Tagliaferro, o Ives Gandra sumiu, ninguém fala mais do Ives Gandra. Ou seja, nem mesmo o jurista mais bolsonarista que se pode ter no universo da operação do direito, viu crime aonde o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos supostamente teriam injetado R$1 milhão para que o Tagliaferro, que inclusive teve o pedido de extradição da Itália para o Brasil, pedido pela justiça brasileira, dissesse o que ele está dizendo. E sabe o que é interessante, Edu? As mensagens que foram vazadas são gravíssimas. Mostram um juiz dizendo que está cansado do trabalho. Mostram um juiz falando que tem muita carga de trabalho. Você, assessor de juiz, nossa, tem uma bomba na sua mão, viu? Grave uma mensagem, trocando mensagens aí com os seus colegas e fala: nossa comarca aqui está cheia de processos, estou cansado, não aguento mais, que isso vai ser a prova que o juiz está explorando vocês. Força, guerreiros. Perfeito. Força, guerreiros. Ô, Rose, Thalita, você comentou, inclusive, Thalita, diga, Edu. E você discorda de mim, Thalita. Sabia que a gente ia chegar nesse ponto, sabia. É burrice, não é estratégia, é isso, né? Exata. É muita. Segundo o Marcos Duval, é estratégia. Depois todo mundo vai entender. O Marcos Mas Duval vindo já disse, do Marcos Duval, entende. daí você me quebra as pernas, né, Carlito? Vindo do Marcos Duval, eu não consigo fazer essa defesa, né? Daí realmente vou ter que concordar com o Edu. É burrice, sim. Ô, Rose, deixa eu trazer aqui um outro ponto. Eu quero te ouvir sobre. Você comentou sobre como realmente Eduardo Bolsonaro chegou nesse ponto de não retorno, né? Ele vai escalando cada vez mais. No entanto, me parece que os Estados Unidos, ou pelo menos o governo Trump, pararam de apoiar Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro, porque desde o indiciamento na sexta-feira, a gente não teve mais nenhuma manifestação de Trump ou do governo em relação a esse processo, em relação ao que ele pedia anteriormente, que era uma anistia para Jair Bolsonaro aqui no Brasil, não? Eu acho que há algumas limitações do governo Trump também. Eu acho que a questão do pacote, como o pacote de tarifas veio desidratado, ele acabou mostrando essas limitações, né? Não dá para tarifar a economia brasileira, que tem fortes laços com os Estados Unidos, sem provocar uma pressão inflacionária interna e gerar muitos problemas para ele, que já está gerando porque alguns itens principais ficaram fora, né, dessa lista de exceção, como é o caso da carne, do café, enfim. Nas redes sociais tem muitos vídeos das pessoas mostrando o preço da carne nos Estados Unidos. Então, há até uma expectativa sobre a carne também entrar para essa lista dos produtos excluídos. Mas eu acho que tem uma limitação política também, porque o Trump está enfrentando alguns problemas internos e internacionais. Ele toma posse, eu sempre dou o exemplo quando envolve a guerra da Ucrânia, ele toma posse com muitas promessas. Ele disse que ia acabar a guerra da Ucrânia em 24 horas, depois ele mudou para 100 dias e, na verdade, ele foi lá apertar a mão do Putin, sem trazer grandes resultados também. Então, ele fez muitas promessas do ponto de vista da sua política externa, que teria incidência interna para o crescimento da economia norte-americana, reconstrução da indústria norte-americana, que ele está tendo muita dificuldade. Somado a isso, eu estou falando dessas questões internas porque isso tem ligação com a projeção política dele para fora. Somado a isso, ele está observando uma queda de popularidade, principalmente de maio para cá.
né? Então ele está fazendo até alguns testes, fez com a polícia em Los Angeles, está fazendo agora em Washington, fazendo alguns testes para ver até onde ele pode ir, de fechamento mesmo do regime, medidas muito autoritárias, e essas dificuldades acabam colocando ele em alguns impasses internacionais. A questão do Brasil, talvez ele tenha pensado até onde vale a pena, né, responder a todos os estímulos que o Eduardo Bolsonaro tá e da família Bolsonaro. Eu acho que ele vai chegar num ponto que ele vai dizer para o Eduardo, de forma indireta, porque a gente viu que eles não têm nem contato direto, como o Eduardo fez parecer, que ele fez a parte dele, né, que é sancionar o Alexandre de Moraes através da Lei Magnitsky, que é impor tarifas ao Brasil, enfim, que é também escalar essa retórica, criando uma pressão interna para o presidente Lula, que não deu certo. Também a gente está vendo, o grande prejudicado é o Tarcísio de Freitas, né, nessa coisa de rachar a extrema-direita brasileira, ao invés de colocar ela mais coesa em torno da defesa do Bolsonaro, da figura do Bolsonaro, da não prisão do Bolsonaro. Então eu acho que o Donald Trump, ele também, o grupo político mais próximo dele, deve estar fazendo esses cálculos. Até que ponto, através dos pedidos do Eduardo Bolsonaro, ou através mesmo desse argumento de democracia no Brasil, de perseguição política, inclusive afetando empresas norte-americanas, até que ponto ele pode levar isso adiante? Ele está falando do maior país da América Latina, então o buraco é um pouco mais embaixo. E eu acho que, assim, mas a gente pode discutir isso talvez com mais profundidade. Existe qual é a parcela nas políticas do Trump, né? Qual que é a parcela do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, dessas políticas em relação ao Brasil, dos BRICS, da própria dominação que o Donald Trump e o Marco Rubio têm falado da região da América do Sul, né? É preciso voltar a ter um papel forte aqui na região e o que isso significa tirando a esquerda do poder no Brasil, né? Como eu disse, é a maior economia, o maior país, mas ele encontra vários obstáculos e limitações, né? Então, o Eduardo Bolsonaro queria muita rapidez. Na leitura do Eduardo Bolsonaro, o que o Trump fez em direção ao Brasil é muito pouco ainda, está muito limitado. Ele queria muita rapidez, mas, bom, há muitas condições de terreno que o Donald Trump precisa lidar. E outra coisa, quem é filho do Bolsonaro é o Eduardo, não é o Donald Trump. Então, ele não vai encontrar no governo Trump a mesma defesa que ele está fazendo do pai dele. E o último comentário que eu quero fazer sobre isso, a gente estava falando sobre os memes, tem um meme muito legal também, que é falando sobre família, Deus, família e pátria, né? Essa é a defesa deles. Sim. Em que aparece Deus, o Malafaia, a pátria, os Estados Unidos e a família. Eu não vou repetir a expressão, que obviamente, mas um trecho da conversa do Eduardo com o pai dele, que ele manda o pai dele para aquele lugar. Então, realmente, esse meme eu achei muito bom, porque realmente, assim, é um retrato bem acabado da hipocrisia da extrema-direita brasileira. E a forma como o Eduardo fala com o pai dele também, né? Os valores familiares a gente viu que não está muito presente ali. Não, perfeito, desnudando esse mote, né, do bolsonarismo, perfeito. Você citou a questão do governador Tarcísio de Freitas, deixa eu trazer mais uma informação então aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aposta da direita para a eleição presidencial em 2026, se aproxima do agronegócio enquanto se afasta dos filhos de Jair Bolsonaro. Ao discursar na festa do Peão de Barretos, nesse último sábado, Tarcísio aproveitou o momento para relembrar quando esteve no festival pela primeira vez ao lado do ex-presidente. Diante de um público aí formado por produtores rurais e bastante conservador, ele levou ao palco um boneco de Bolsonaro. Tarcísio alega que o padrinho político estaria sofrendo uma injustiça no inquérito da trama golpista. A vocação do Brasil é ser grande. Ninguém vai segurar esse país. Ninguém vai segurar o Brasil. Não dá para entender quem não gosta do agronegócio. Esse agronegócio tecnificado, diversificado, que faz a diferença. Quem não respeita o agronegócio, não respeita o Brasil. Não dá para aceitar e respeitar quem não gosta do agronegócio. Essa festa marca muito para nossa história. Entrou na nossa cultura, a cultura do peão, a cultura do sertanejo, a cultura do agronegócio. E eu fico sempre muito feliz de voltar aqui. É a emoção que eu senti quando entrei aqui pela primeira vez. Entrei aqui com o presidente Bolsonaro, com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande justiça. E a gente não vai permitir isso. Vai ser humilhação, traz tristeza. O tempo vai trazer justiça e eu tenho certeza que a justiça chegará. E eu tenho certeza que esse Brasil vai se encontrar com seu futuro, vai se encontrar com a sua vocação.
Olha, o que me chama atenção nesse vídeo, e eu quero ouvi-lo sobre, é como Tarcísio de Freitas está se colocando como um presidenciável, como um candidato. Semana passada, e nessas últimas semanas, na verdade, ele se reuniu com bancários em diversos eventos. Ele participou desse evento que tem ali uma predominância do agro, e ele fez uma palestra numa igreja evangélica nesse final de semana também. Então a gente vê aí que são públicos geralmente tido como bolsonaristas, né? O agro, os banqueiros, os evangélicos. Então ele está dando sinais e está se movimentando muito nesse sentido de, mesmo sem, nesse momento, o aval de Jair Bolsonaro, ele está articulando a sua candidatura. E a gente sabe que tem por trás Kassab também ali, como uma grande liderança política, tentando aí reunir esses apoios vários para conseguir constituir a candidatura de Tarcísio de Freitas. No entanto, como a gente já colocou aqui também, Tarcísio de Freitas tem esse grande problema pela frente, porque se ele larga a mão, de fato, de Jair Bolsonaro, talvez ele não tenha o que é preciso para se colocar como um candidato a nível de competir com o presidente Lula, por exemplo, né? Queria ouvi-lo sobre, Edu, a gente tem falado bastante sobre essa figura de Tarcísio de Freitas e como ele está andando em cima do muro, mas é um caminho bastante perigoso para ele, que pode perder tudo e não conseguir nem se reeleger se tentar governador do estado de São Paulo. Convém lembrar, Thali, que quem anda em cima do muro tentando, né, colocar um pé em cada lado, às vezes, falando em, né, festa do peão de boiadeira, às vezes, cai assim, aí dói. Né? Não se decide por um dos lados, aí dói uma barbaridade. Depois não adianta reclamar. Por exemplo, sabe aquelas coisas? A gente falou na sexta-feira da imagem aqui que o Paulo Figueiredo, esse outro farol de Alexandria, mostrou na sexta-feira lá no Twitter dele, e depois tirou correndo, que era a imagem de uma banana sorrindo, que ele não conseguia fazer a associação Sim. com o apelido do Bananinha. Pois ontem, ou sábado, realmente a data eu não sei, porque a festa está acontecendo. O governador de São Paulo levantou um pichuleco quase do Bolsonaro. Não sei se a gente tem essa imagem, eu procurei agora aqui, eu não encontrei. Obviamente que isso vai ser explorado pela oposição. Né? Óbvio. Pichuleco, aquele que a turma da Carla Zambelli lá pagou para fazer do Lula, lá nos vem da rua e tal. Então, olha lá. É um pichuleco. Vai ser usado isso aí contra. Mas é óbvio que o Eduardinho Bolsonaro lá, apesar do papai dizer para ele, vagão, que é o apelido dele na família, vagão de vagabundo, né? Não briga com o Tarcísio, mas é óbvio que isso aí vai ser usado. Visto de longe, parece o pichuleco lá do Lula mesmo. Só que não é do Lula, é do Bolsonaro. Olha, e assim, precisa ensinar um pouco de sociologia e também de semiótica para essa turma. Nisso eles pecam. Eles são bons em mandar mensagem agressiva. Mentir também. Agora nisso eles estão pecando um pouquinho. Perfeito. Junto a isso, Carlito, antes de passar para você, deixa eu trazer, comentei aqui mais cedo que as Forças Armadas se pronunciaram nesse momento, isso porque hoje é o Dia do Soldado, né? Quebraram o silêncio durante essas comemorações. Reportagem da revista Carta Capital traz a informação de que o general Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército, assinou a ordem do dia, destacando o patrono da corporação, Duque de Caxias, e lembrando trechos de discursos do Marechal, como, abre aspas, minha espada não tem partido, e reforçando a necessidade de os militares permanecerem fiéis à sua missão constitucional. A mensagem principal transmitida aos militares foi de continuidade da missão constitucional da corporação e com destaque para imparcialidade como pilar da atuação. Olha, imparcialidade é difícil, né? Porque
As Forças Armadas têm ali no banco dos réus vários envolvidos nesse golpe que foi buscado e tentado aqui no Brasil. Então, eu acho que o que a gente esperava era um posicionamento mais crítico em relação a tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. E não uma fala como essa, apenas citando essa questão da imparcialidade. Carlito, queria te ouvir. Antes, eu acrescentar só uma informação que a Rose trouxe aqui também sobre a questão do Trump lá, né? Que ele está tendo problemas internos grandes envolvendo o caso do Epstein, o MAGA, que as explicações que ele tem dado não tem colado. A Ghislaine Maxwell vazou recentemente um trecho de um depoimento dela onde ela isentava o Trump, que não convenceu nem a base do Trump, né? Porque o depoimento não foi divulgado na íntegra. O Gavin Newsom também, o governador da Califórnia, está dando uma bugada nos trumpistas, porque ele está usando mais ou menos a mesma estratégia que os trumpistas utilizam em relação a criar chacota, fazer meme, fazer piada, e está deixando o Trump meio desorientado. Então, ele tem problemas maiores para lidar lá do que está preocupado com o Bananinha. Acho que isso é um fato importante. Sobre a questão do agro, vou chegar no exército também, só para ir no cronograma, na cronologia dos fatos, viu, Thalita? Sobre a questão do agro e do Tarcísio. O agro está investindo muito no YouTube. Eu já citei para vocês aqui diversas participações minhas. Por exemplo, eu não sou inscrito no canal Rural, mas toda hora que eu abro o meu YouTube na TV, me recomenda um vídeo do canal Rural. O canal Rural, inclusive, é um parceiro hoje do Google Notícias, que é uma ferramenta que o Google tem, ele colabora financeiramente com alguns portais, alguns veículos de mídia independente para poder alimentar o Google Notícias. E isso, eles são até, entre aspas, democráticos, né? Eles convidam portais de esquerda, portais de direita, portais de centro. E aí eu descobri que o canal Rural pertence ao grupo JF, que é dos irmãos Wesley e Joesley Batista, né? Então, e que eles estão incentivando cada vez mais o impulsionamento desses conteúdos. Segundo, o Tarcísio disse que o Brasil, o Lula, ele não fala ipsis literis, mas a gente entende claramente que ele está se referindo ao presidente Lula, não gosta do agro. Bom, se o Lula odeia o agro e faz de tudo para atrapalhar o agro, eu queria que o presidente Lula tivesse o ódio de mim como o governo brasileiro tem do agro. Por quê? 600 bilhões de plano safra, com a taxa de juros anual de 8,5% a 14%. Isso, Thalita, dá até para esse pessoal top, como a linguagem deles é mais ou menos essa, né? Top do agro. Pode pegar, por exemplo, empréstimos, Thalita, e investir em taxa Selic e tirar lucro de empréstimo. Por quê? Porque a média de taxa é de 8,5% a 14% ao ano. A taxa Selic está em 15%. Então eles ainda conseguem ganhar dinheiro com o meu dinheiro. Segundo, o pobre que recebe Bolsa Família tem contrapartida, Thalita. Ele tem de estar com o filho na idade escolar matriculado, com frequência em dia, com peso adequado para a idade, com o cartão de vacinação atualizado. O agro não tem contrapartida, o agro não precisa gerar um emprego a mais ou a menos, o agro não tem que fazer nada. O agro é tech, o agro é pop, mas com o meu dinheiro. Assim é fácil ser tech e ser pop. Né? E outro ponto que eu quero trazer aqui também, envolvendo essa questão do Tarcísio e do agronegócio, não importa se o agro ou se o mercado vai apoiar Tarcísio. O Tarcísio tem um problema gigantesco chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não consegue vencer o Lula. Acho que esse é o desespero, inclusive, das pesquisas envolvendo a extrema-direita bolsonarista e o cenário eleitoral de 2026. Porque quando você vai ver qualquer pesquisa que a gente vê aqui sendo divulgada, o Lula derrota todo mundo, Thalita. Eles tiraram até o Haddad da pesquisa, né? Porque o Haddad também derrotava todo mundo. E agora o Lula tem ampliado a margem de diferença para o Tarcísio e para todos os outros candidatos. O Caiado, como disse o Lula lá em 89, quando ele bateu 5%, a gente começa a falar do Caiado. Mas enquanto ele estiver lá atrás ainda dos 5%, vamos deixar o Caiado fazendo vídeo de mentiras sobre o estado de Goiás. Então, neste momento, o Tarcísio tem um problema muito grande, que não é o Bolsonaro ou o bolsonarismo meramente. O problema dele chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não derrota o Lula. Então, para o Tarcísio vencer a eleição, eles têm de tirar o Lula do páreo. Então, para o Lula vencer, para ele vencer o Lula, só em 2030, dependendo de como for o Lula 4, se o Lula vencer a eleição em 2026, como as prévias mostram aí, ainda tem outros dois problemas. O Haddad, a gente falou sobre isso aqui, acho que na minha última participação, ou foi na semana passada que eu falei no meu canal, não me recordo exatamente, acho que foi no meu canal. A última pesquisa Quest, Thalita, vamos lembrar que a pesquisa feita em junho
trazia que os dois políticos que tinham a melhor imagem de acordo com a avaliação do público era Nicolas Ferreira e Tarcísio de Freitas. Na pesquisa feita em julho pela Quest, os dois políticos melhor avaliados com relação à imagem por parte do povo é Lula, Haddad, Alckmin. E aí a gente vai colocar depois, em quinto e sexto lugar, Nicolas Ferreira e Tarcísio de Freitas. Na verdade, Tarcísio em quinto e Nicolas em sexto. Tarcísio ainda passou o Nicolas. Só que tem um problema. O estado de São Paulo talvez tenha uma restrição para votar no Haddad, né? Porque a capital ela é mais progressista, mas as regiões de interior são mais conservadoras. Mas entre aspas, camarada Geraldo, né? O ex-governador Geraldo Alckmin, ele dialoga com esse eleitorado do interior mais conservador. Então, assim, inclusive tem até algumas simulações de pesquisas que já estão sendo feitas em bastidores e algumas sendo divulgadas publicamente, onde o vice-presidente Geraldo Alckmin é candidato a governador em São Paulo. Então, o que eu acredito que o Tarcísio vai fazer é manter essa pompa de que ele não é nem presidenciável e nem não é presidenciável até o início de 2026. Quando chegar lá, ele vai apoiar o Ratinho Júnior para a candidatura, porque o Kassab é esperto, o Kassab entendeu que o PSD está em ascensão, então ele precisa ter um nome do PSD para concorrer à presidência. Esse nome é o Ratinho Júnior, tá com burro na sombra, pai dono de uma rede de TV. Se não for eleito, consegue facilmente um carguinho no governo do estado do Paraná, em alguma secretaria em outro estado, então é tranquilo para ele continuar a carreira política e trabalhar o Tarcísio para 2030. Na semana passada, Thalita, teve um jantar do presidente Lula com Marcos Pereira e outros representantes do Republicanos, e eles foram lá para avisar o presidente Lula o seguinte: Tarcísio não será candidato à presidência no ano que vem. Mas isso não é porque o Republicanos quer não, viu, Thalita? É porque o Republicano sabe que o risco do Tarcísio perder a eleição para o Lula é muito maior do que ele perder a eleição para o Haddad ou para o Geraldo Alckmin. Então eu acredito que esta campanha aí que eles estão fazendo está meio que mais ou menos nos moldes do Bolsonaro presidente em 2026, porque se deixarem de colocar o nome do Tarcísio, eles já perceberam que o Caiado não tem tração, o Caiado não conecta-se com, em específico, o eleitorado aqui do Nordeste. Eles perceberam que o Ratinho Júnior também não se conecta, mas o PSD precisa ter um candidato. E que se for lançar o Tarcísio, eles vão queimar um cartucho antecipado, porque o Tarcísio é relativamente jovem para a eleição. E que se o Tarcísio perder a eleição em 2026, em 2030 a gente vai ter Haddad, a gente vai ter Guilherme Boulos, a gente vai ter a própria ministra Gleisi, que algumas pessoas estão apontando como sendo uma mulher que pode ser candidata em 2030 também, e, quiçá, o ministro Flávio Dino, que é um homem que ama a política, mas que está nesse momento no Poder Judiciário, mas que não descarta essa possibilidade de, em 2030, o ministro Dino voltar para o cenário da política e disputar a eleição. Então, para mim, isso aí é meio que marcar território. Tem ali quando você tem um produto no mercado, isso é muito visto no mercado capitalista, né? E você quer manter uma reserva de mercado ali, você às vezes compra até as marcas concorrentes, só para manter ali a reserva de mercado. Eu acho que o Tarcísio está meio que mantendo ali a reserva de mercado. Eu não posso dizer que... Opa! Travou, Carlito. Travou, né? Mas é isso. Faz muito sentido essa leitura que ele trouxe pra gente. Mesmo porque as pesquisas eleitorais recentes, todas têm mostrado Lula muito à frente, inclusive, tendo crescido nesses últimos dias de qualquer outro candidato. As pesquisas, algumas ainda trazem o nome de Jair Bolsonaro, lembrando que está inelegível e muito provavelmente não vai reverter essa situação. E daí outros nomes vão aparecendo, porque no momento não há qualquer nome competitivo por parte nem da extrema-direita, nem da direita, nem do que a gente chama de centrão aí, né? Não há qualquer candidato competitivo nesse momento. Rose, queria te ouvir sobre essa figura de Tarcísio de Freitas, como você faz essa leitura? Olha, o Tarcísio está num dilema, né? Porque ele precisa manter acesa essa base radicalizada do Bolsonaro junto com ele, ao mesmo tempo em que ele não pode defender que grandes parcelas da burguesia brasileira percam dinheiro com o tarifaço do Trump. Então ele está tentando fazer, tem essas imagens dele em Barretos, e a gente está falando do Pichuleco, realmente totalmente fora de noção e de bom gosto, né? E trazer esse objeto que faz realmente, como o Edu disse, lembra aquele pichuleco do Lula, né? Enfim, aquele gigante que eles colocaram aqui em São Paulo e etc. Mas ele está nesse dilema, né? Entre transitar entre esses dois grupos.
Vocês devem se lembrar do editorial da Folha e do Estadão logo quando Trump anunciou as tarifas. Era justamente um recado para o Tarcísio. Olha, não tem como você comprar esse discurso e defender que o Brasil seja tarifado e que empresários, inclusive grandes empresários paulistas, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, mas especialmente os de São Paulo, percam dinheiro. E o Tarcísio teve uma certa transição. Na manifestação de abril, ele falou como um bolsonarista fiel a Bolsonaro, falando em anistia, né, que era preciso defender a anistia. Na manifestação do final de junho, ele já falou como um presidenciável. Qual que foi o principal argumento do discurso dele? Ataque ao governo Lula, principalmente a política econômica do governo Lula, né? Defendendo mais privatização, falando da questão inflacionária. Então ele faz essa transição e foi muito criticado. Depois da manifestação de junho, do final de junho, ele foi muito criticado pelos bolsonaristas fiéis, inclusive pelo Malafaia, que fala que o Bolsonaro ainda é o candidato. Então ele está tendo dificuldades, tanto nessa base, que é mais radicalizada, fiel ao Bolsonaro, de se colocar, de quem ele precisa dos votos, ele precisa desses votos, quanto de se colocar como uma alternativa a esse bolsonarismo lunático que está defendendo políticas, sanções econômicas, tarifas contra o Brasil. Além disso tudo, como o Carlito disse, ele tem uma dificuldade geral, que é o seu principal adversário, que é o presidente Lula, né? De não se colocar competitivo para enfrentar o Lula. Então, eu acho que o sonho do Tarcísio de ser presidente nos próximos anos e de concorrer como um candidato muito competitivo na próxima eleição, ele está indo por ralo abaixo. Grande parte também devido ao Eduardo Bolsonaro, né? Isso fica claro, está tendo um estremecimento entre os dois. Depois foram dizer que fizeram as pazes e que estava tudo certo. A gente está vendo que não está tudo certo. Então essa posição dele em Barretos foi para um aceno, mas ele está perdendo a confiança dessa base radical do Bolsonaro, que quer o Bolsonaro como candidato, né? De que o Bolsonaro precisa levar as últimas consequências, uma candidatura no ano que vem. E o Tarcísio, por outro lado, ele já quer fazer campanha para ser presidente. E a situação dele está difícil. Eu acho que ele está se afastando cada vez mais, tanto desse ponto de vista dessa extrema-direita que está rachada, quanto também agora da melhora do Lula, né, do presidente Lula nas pesquisas. Então a situação dele está um pouco incerta. Eu acho muito difícil que ele vá tentar ser presidente. É muito difícil a gente fazer previsão para daqui a um ano, mais ou menos, né? Mas eu acho que a situação do Tarcísio vai ser, realmente, ele vai tentar uma reeleição em São Paulo, porque tem essas duas questões, tanto a figura do presidente Lula como essa extrema-direita que está muito rachada. É interessante você ter citado os editoriais. Teve um deles que pediu o seguinte: Tarcísio de Freitas chegou a comentar, né, a criticar Lula por não ligar para Trump. E o editorial dizia: não é essa questão de ligar para Trump ou não que é importante. Pega você o telefone e liga para Eduardo Bolsonaro parar com essa campanha Exatamente. Contra o Brasil, né? Só que com as mensagens divulgadas agora nos últimos dias pelo indiciamento da Polícia Federal no relatório, a gente vê que essa relação é muito conturbada, né? Entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Sim. O próprio Eduardo Bolsonaro chega a criticar o pai quando chama ele de imaturo por ter falado contra Tarcísio de Freitas. Então, assim, é toda uma relação aí bastante complicada, porque Eduardo Bolsonaro queria, sim, ser o candidato à presidência no lugar do pai. Tendo em vista toda essa articulação que ele faz nos Estados Unidos, isso jamais acontecerá. Ele chega a comentar também que no plano de articulação ali com os Estados Unidos, colocar o Tarcísio de Freitas como candidato à presidência estava embutido. Essa negociação estava embutida. Mas ele volta a fazer críticas a Tarcísio de Freitas. Então é isso, é uma relação complicada, mas de alguma forma, nesse momento, Tarcísio seria essa pessoa que diretamente, de alguma forma, substituiria o candidato Jair Bolsonaro na extrema-direita. E Thalita, ainda tem uma questão intrafamiliar, porque eles também têm uma questão com a Michelle, com a figura da Michelle, que o Eduardo, ele queria, como eu disse, ele está chegando num ponto de não retorno, ele não vai ser um candidato agora, mas ele queria também, estava ali numa competição para a Michelle não ser a candidata, porque o Valdemar cogitou isso, e ele ser o candidato. Então, a extrema-direita como um todo, eles estão numa situação complicada para criar uma coesão em torno de um candidato. E isso, por outro lado, vai fortalecendo também a candidatura do presidente Lula, que, né, tem outras condições políticas incomparáveis, né? Então, a situação para ele está um pouco complicada nessa própria definição. Afinal de contas, quem vai enfrentar o presidente Lula nas próximas eleições e como
essa questão dos Estados Unidos, ela parece que tende a escalar, eu acho que a figura do Bolsonaro e Eduardo vai cada vez se afastando mais do Tarcísio. Esse dilema para ele vai ficar uma situação muito complicada. Já que a gente está fazendo referências a memes, nessa briga, a gente torce pela briga, é o meme do pica-pau, né? Que vai dando a frigideira na mão de um, na mão de outro, porque a gente quer ver a briga acontecer realmente. Vamos lá, mais notícias. Destaque do site TVT News. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para detalhar o destino de 694 milhões de reais em emendas PIX, como são conhecidas aquelas emendas parlamentares individuais, por meio de transferência especial. São casos em que não houve prestação de contas sobre a aplicação desse dinheiro. As 964 emendas foram repassadas entre 2020 e 2024, sem planos de trabalho cadastrados. O Tribunal de Contas da União tem 10 dias para enviar dados à Polícia Federal. Carlito, a gente veio falando muito sobre essas emendas PIX aqui, é R$500 bilhão, cujo destino a gente não sabe para o que foi usado, se foi implementada alguma melhoria nas cidades que recebem esse dinheiro via emenda parlamentar. É um abismo em relação a qualquer informação sobre o destino e o uso que foi feito dessas emendas. É um escândalo. E Flávio Dino está tomando ações para avisar, realmente parar com esse envio das emendas PIX. E a gente tem aí parlamentares da extrema-direita muito preocupados no Congresso com o que pode vir dessa investigação que está partindo do Supremo Tribunal Federal também. Então, hoje está uma tabela interessante aqui com a Rosa, né? Eu estou com o relatório da polícia aberto aqui, falando sobre a questão do Tarcísio, só para entrar nesse ponto, Thalita. E o Eduardo fala aqui que se falar nos Estados Unidos da América que Tarcísio e Bolsonaro são uma coisa só, que não importa se o Bolsonaro será presidente em 27 ou Tarcísio, ferrou para o Bolsonaro, que tem de mudar a narrativa. E ele também cita aqui um trecho, né, uma pesquisa que saiu, aí o Bolsonaro diz que ele não é viável. E aí ele fala, mentira, em uma das pesquisas eu apareço em empate técnico. Acho que está na página 14, se não me falha a memória, do relatório da polícia. Mas enfim, vindo para essa parte que você está citando, Thalita, em relação às emendas, antes de tudo a gente precisa lembrar para o público nosso aqui que esta tal PEC da impunidade que está sendo discutida no Congresso Nacional tem esse objetivo, né? Primeiro, blindar cerca de 80 parlamentares com mandato ou ex-parlamentares por roubar dinheiro público. Vamos utilizar uma linguagem bem clara para o público entender. São recursos de emenda parlamentar sem transparência. E detalhe, o princípio da transparência e da rastreabilidade é o básico. Traduzindo, eu tenho esse celular aqui, eu quero passar esse celular por lá de cá, ele não teletransporta. Vocês precisam ver como é que esse celular saiu daqui e veio parar aqui. O que é que parte dos parlamentares do Centrão, né, muitos do PP, do União Brasil, do PL estão fazendo? O dinheiro entra aqui, desaparece e aparece aqui. E aí o ministro Flávio Dino quer saber como é que esse dinheiro saiu daqui para ir para lá, com que foi gasto esse dinheiro, como é que está sendo feito esse processo de transparência, porque é o princípio básico, isso é constitucional, está lá no artigo 37 da Constituição, né? Os parlamentares ou representantes diretos de qualquer órgão, né, ou algum espaço público direto ou indiretamente de qualquer dos poderes, da União, Estados, município, Distrito Federal, precisam seguir os princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como é que eu checo a publicidade e eficiência se as emendas são secretas para alguns parlamentares? E na semana passada teve um escândalo que pouca gente da mídia tradicional citou, Thalita. A senhora Iandra Moura, que é aqui de Aracaju, aqui de Sergipe, que é filha do ex-deputado federal André Moura, que hoje é secretário de não sei quantas secretarias no estado do Rio de Janeiro, né? Algo inédito, acho que nenhum político do Rio de Janeiro tem tanta força como o André Moura, que ocupa mais de uma secretaria, se não me engano, nesse momento, no Rio de Janeiro. Ele foi secretário da Casa Civil, continua, acho, na Casa Civil neste momento. E ela, na semana passada, em uma das comissões que ela preside, Thalita, Edu e Rose, liberou mais de R$1 bilhão em emendas, mais ou menos nesses critérios aí, com pouca ou nenhuma transparência, em exatos, Edu, 6 segundos. Acho que foi uma liberação feita pelo RMB, né, que é aquele sistema financeiro chinês que é mais rápido que o SWIFT, né, que é em média de 5 a 7 segundos. Liberou em 6 segundos. E aí os membros que estavam naquela comissão falaram, peraí, presidenta,
Como é que a senhora liberou isso aí? Não, foi liberado como a gente sempre libera. Não, mas teve discussão? Teve. Mas quando? Que eu, inclusive, eu nem sabia que isso ia ser liberado aqui hoje. Tá tudo no sistema. Só que eu acredito que é o sistema paralelo, né? Não é o sistema Infoleg que eles citam, né? É o sistema paralelo, porque o sistema claro que a gente está vendo não demonstra isso. Olha o que a gente está falando da decisão de hoje. Quase 700 milhões de reais, quase 1 bilhão. E que o ministro Flávio Dino, Edu, Thalita e Rose está cometendo o crime de falar: sigam a lei. A gente só quer que vocês sigam a lei. Não importa se vocês vão gastar 1 milhão ou 10 milhões, não, a gente não se interessa. A gente só quer saber com que você vai gastar, como você vai gastar e para onde vai gastar. Só para o público ter noção, Thalita, o Edu vai lembrar disso, acredito que você e a Rose também. Antes, quando tinha aqueles processos de obras faraônicas, né, em específico durante o PAC, lá no governo Lula 1 aí de 2 e Dilma, quer dizer, Lula 2 e Dilma 1, se não me falha a memória, o governo descobriu que ele liberava os recursos e algumas dessas construtoras passavam a mão no recurso, depois não conseguia entregar a obra, entregava o projeto e tinha de abrir uma nova licitação para uma nova empresa. O que foi que o governo fez para sanar isso, Edu e Laura? Oi, Edu e Thalita e Rose? Liberar recurso por etapa. Você vai fazendo, a gente vai liberando recurso. Você vai fazendo, a gente vai liberando recurso. Você vai fazendo, a gente vai liberando recurso. Para evitar que acontecesse o que tinha acontecido. Quanto é para construir aqui essa rodovia? Ah, é 500 milhões. Toma aqui os 500 milhões. Um ano depois, a gente não consegue entregar. Aí o governo tinha de ir para a justiça para tentar receber o dinheiro que já tinha sido pago. Então, assim, se na coisa pública envolvendo o governo federal, se tem essa preocupação, o Poder Executivo tem essa preocupação com a transparência, com a lisura, com o respeito ao dinheiro público, por que que no Poder Legislativo o público precisa entender isso? Os deputados e senadores estão brigando pelo direito de poder esconder para onde vai o meu dinheiro e o seu dinheiro. É por isso que os parlamentares estão querendo, inclusive, aprovar tal PEC da impunidade. Para o público entender um pouco dessa PEC, Thalita, se você, Thalita, eu, Carlito, o Edu e a Rose, se nós formos parlamentares, por exemplo, nós cometermos um crime e a Polícia Federal tiver provas desse crime, eu não posso ser preso se o Congresso Nacional não autorizar, inclusive, nem a abertura do inquérito. Ou seja, a polícia perde o poder de polícia. Porque a polícia encontra o crime, vai na porta do Carlito, vai na porta do Edu, vai na porta da Rose, vai na porta da Thalita, chega lá, alto lá. A gente precisa pedir autorização do Congresso para ver se vocês podem me investigar ou não. Mas se todos são iguais diante da lei. E é engraçado, né, Thalita? Porque eles querem voltar para a primeira instância, Edu, para serem julgados igual qualquer um do povo, mas na hora de fazer a investigação, eles não podem ser investigados como qualquer um do povo. A investigação tem que ser especial. Não pode ser de qualquer maneira. Então, parabéns ao ministro Flávio Dino, tá? Sim. Parabéns ao STF. E a gente precisa de transparência. É o básico na coisa pública. Sim. Edu, quer comentar esse assunto também? Edu, você está com o microfone mutado. Sininho? O que foi? Viu o sininho aqui? Refiz a conexão aqui. Estava uma porcaria, mas vocês sabem, né? Quando privatizar esse negócio de internet, vai funcionar, que é uma... Ah, já é privado? Nunca foi. Ah, então tá assim. Bom, duas coisas que eu queria levantar aqui para fazer assim, nessa história do Flávio Dino. Primeiro, 700 milhões de reais em emendas PIX. Que ele pediu? Acabar, peraí, Edu, repete. Peraí, repete. Fazer plano de... Gente, acho que não vai rolar não, viu? Vamos privatizou e não melhorou não, viu, Edu? Nadinha. Vamos ver se agora vai. Agora parece que tá bem. 700 milhões e... Vamos lá. O que o Flávio Dino pediu? Para fazer um plano de trabalho. Ou seja, esse dinheiro vai para onde? Vai custar quanto? Vai fazer o quê? Quantas etapas tem isso? Quem trabalha no serviço público tem uma expressão, no Serviço Público Federal, pelo menos, que quando o cara ouve, você precisa fazer um plano básico, o cara bota a mão no coração e fala assim, meu Deus do céu, isso demora, que é uma barbaridade. Porque você tem que fazer
levantamento de preço, você tem que, mesmo quando é contratação direta, ou seja, sem licitação, quando é licitação, você tem que fazer depois todo o processo de licitação, que dá um baita de um trabalho. É por isso que as coisas do serviço público demoram, para além de não ter um número de funcionários suficiente. E eles gostam de dizer que é superhabitado o serviço público. Pois bem, plano básico, aí você tem que abrir a licitação, pelo menos eram 90 dias, quando a lei era que terminava em 666, o número do demônio lá, o número do diabo, eu não lembro, agora não lembro o número da lei porque ela mudou. Esse processo é feito para qualquer gasto federal. Mas como lembrou o Carlito, essa moçada não quer passar por isso. Quer apertar o botão aqui e quer que o dinheiro caia lá. E dane-se. Para além disso, para onde vai esse dinheiro? Fiz um levantamento aqui de uma moçada que já apareceu no noticiário com problemas com emenda Pix, ou seja, suspeitas ou denúncias. Eu vou ler rápido porque é muito nome. PP, Arthur Lira, Amanda Gentil, Daniel Barbosa, Thiago Joal. MDB, André Siqueira, Emanuel Pinheiro Neto, Isa Arruda, Meire Serafim, Ricardo Maia, Isnaldo Bulhões. União Brasil, Daniela do Vaguinho, Elmar Nascimento, Fernando Coelho Filho, Meire Serafim. Não, Meire Serafim está nas duas aqui, ela é do União Brasil. Yandra Moura, PSD, Domingos Neto, PDT, Eduardo Bismarck e Robério Monteiro. Podemos, Rodrigo Gambali. PSB, Júnior Mano. Republicanos, Adail Filho, Agostinho Ribeiro, Covatti Filho. O que é que eles têm? E ainda tem o PL, Gustavo Gayer e Emília Correia. O que é que esses cabras todos e essas madames aqui têm em comum? Centrão. Emília Correia, prefeita de Aracaju, aqui, PDT e PSB. É de Sergipe aqui, Thiago Joal. E esse é aquele da emenda Moura. Safadão, para quem não lembra, né? Que subiu no Forró Caju, junto com a prefeita de Aracaju, falando que o artista estava garantido que ele mandaria emendas. E Agostinho Ribeiro também. Também são vários, de vários estados. Sim. Emília Correia também. Nosso Sergipe. Então, o que tem tudo em comum essa moçada aqui? Centrão. Se você tirar PSB e PDT. Mas IPL, evidentemente, é o centro deles. E tirando o PL, o que é que essa moçada toda tem? Ministério. And I rest my case, né? Como eles dizem no tribunal do cinema. Deixa no Não ar, falo mais deixa nada, no ar. E, por favor, a pedido dos meus advogados, não me pergunte. Ficou no ar, mas todo mundo que acompanha o Primeira Edição e te conhece, Edu, sabe o que você quis dizer de fato. Olha só, eu vou para o cenário internacional agora, tá bom, pessoal? A brasileira Alice Barbosa, uma mulher trans de 28 anos, foi detida no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Ela foi abordada de maneira muito agressiva por homens sem uniforme que exibiam apenas distintivos e não forneceram justificativas claras no momento dessa prisão. A brasileira foi levada para uma prisão masculina. Acompanhe. Stop doing that. Why are you doing that? You're under arrest. For what? Why are you arresting me for? What's the reason? What's the reason? You are under arrest. You're hurting me. You're under arrest. You're under arrest now. Now you are resisting arrest. You're breaking into a car. Not breaking into a car. You're under arrest. Come on. Amiga, eles vão te machucar, amiga. Eles vão te machucar, amiga. Okay. Okay, amor. Immigration violation. Stop inducing us. Okay. Why immigration? Violation. You came in as a B1, B2. You overstayed your immigration I have status in 2019. You gotta apply. Okay. And you've been arrested multiple times and convicted No, that never happened. out of the state of Texas, out of Reeves County.
a deputada federal Erika Hilton acionou Itamaraty pedindo a garantia dos direitos e integridade física de Alice. Pelas redes, disse a deputada, obviamente, não acredito ser frutífero explicar aos Estados Unidos as ilegalidades cometidas por um projetinho de ditador com cor de Doritos, que para prender imigrantes nos Estados Unidos está reativando campos de concentração usados para prender japoneses na década de 40. É isso, é uma escalada muito grande, né, Rose, em relação a essa política americana de caça a imigrantes, ilegais ou não. Esse também é um problema, né? Sim, há vários casos. Realmente há uma escalada da política e principalmente quando toca em temas sensíveis, como o caso de ser uma mulher transexual que foi para uma cadeia de homens, não há qualquer cuidado. Eu acho que a Erika está completamente correta, é infrutífero. Falar sobre as ilegalidades para esse governo dos Estados Unidos. Essa não é a questão. A questão é realmente o Brasil agir de uma forma mais contundente e falar na mesma altura, no mesmo tom. Porque eles estão escalando contra os cidadãos no mundo inteiro. A gente viu logo no início do governo Trump aquelas cenas horrorosas também das deportações, com os colombianos, com os venezuelanos, os brasileiros também, que estavam em solo brasileiros, né, em solo brasileiro com algemas. Enfim, a questão da prisão do El Salvador. Então, é uma política realmente muito agressiva, totalmente ilegal do ponto de vista do direito internacional, de como tratar imigrantes. E acho que a resposta do Brasil precisa ser nessa linha mesmo que a Erika colocou, né? Acionar a diplomacia para falar no mesmo tom. Não adianta dizer para o governo Donald Trump que eles agiram de forma ilegal, né, e de que isso não é uma forma de tratar o cidadão de outro país. Tem esse fator da crueldade realmente de mandá-la para um presídio de homens. Isso é absurdo. E até o momento a gente não teve qualquer declaração partindo do Brasil, mas é uma cobrança a ser feita de fato. Claro. O Edu começou aqui as nossas conversas brincando, falando vamos falar sobre reciprocidade e fazer com Jair Bolsonaro mesmo, caso ele entre num carro de bandeira americana, né? Tirar a força ali. Porque é isso, o Brasil precisa responder a esse ataque que está sendo feito a uma brasileira ali nos Estados Unidos. Edu? Aqui você tem a repetição do que se vê inúmeras vezes contra inúmeras pessoas nos Estados Unidos. O que singulariza aqui não é a violência, não é fazer isso pela janela do carro, eles estão até quebrando a janela do carro e passando as pessoas pela janela. Não é o fato de não explicarem o motivo, falarem apenas que é imigração, chegarem fechando o carro e você ter o direito de achar que não se trata de polícia, e sim de um sequestro de bandoleiros. O que singulariza é o tratamento a uma mulher trans como se fosse um homem. Não me interessa o que eles acham. Aliás, não interessa para ninguém o que eu acho da orientação sexual dos outros. Ela tem que ser tratada com dignidade, que ela não está sendo, e isso fica claro na linguagem deles. Também não respeita aquilo que é o desejo dela. Se a pessoa diz que quer ser tratada como mulher, ela deve ser tratada. Você deve fazer essa... Não é uma deferência, é um ato de direito humano. E isso não está acontecendo. No mais, eu acho que a Erika Hilton tem razão, tanto ao dizer que não adianta explicar, quanto ao não esperar que isso traga de fato uma ação efetiva. Eles vão pegar o documento e jogar no lixo. Mas ela tem que fazer e o Itamaraty tem que fazer também. Perfeito. Carlito, algum ponto a comentar nessa despedida? Duas coisas, né? A primeira é que eles mentem, inclusive, na abordagem sobre ela ter resistido, não ter parado o carro, algo do tipo, né? Claramente ela não resistiu absolutamente nada, né? E segundo, eu olhei agora nas redes sociais dos bolsonaristas e não encontrei nenhuma nota aqui exigindo que os direitos humanos da Alice fossem respeitados. Aí eu fiquei na dúvida, eles são a favor dos direitos humanos ou só quando envolve algum familiar deles que está preso? Fiquei com essa dúvida agora, Edu. Você conseguiu encontrar aí também, Edu?
Eu olhei aqui na rede do Eduardo, do Carlos, do Flávio, do Paulo Figueiredo, não vi nenhuma nota de pesar questionando que essa nação super democrática, que preserva os direitos humanos dos seus próprios cidadãos ou pessoas que estejam no seu país, estejam tomando. Não encontrei aqui. Não sei se alguém aí encontrou também. Perfeito. Carlito, muito obrigada por hoje, viu? A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Uma boa semana para você, bom trabalho por aí, beijo grande. Até mais, tchau. Seguinte, vamos continuar. Pera lá. Peraí, pera o lá. Edu quer comentar. Mas Pera agora lá. ele já foi, Edu, diga. Carlito, hoje, 7h30 da noite, Guarani Confiança, seu time, não é? Eu já falei isso várias vezes, a minha identidade não tão secreta, eu sou narrador de futebol, sou eu que vou narrar esse jogo. Lamentavelmente não conseguirei ir a Campinas, porque eu não consigo ir nem à esquina com a costela quebrada. Mas convido ao Carlito a se esgoelar na frente da televisão a partir das 7h30. Beleza. Ele não estava mais conectado, mas provavelmente deve ter ouvido, porque deve estar aí na sala ainda, viu? Beijo para você, então, Carlito, mais uma vez. A gente continua no cenário internacional para falar sobre a Argentina agora. A Justiça abriu uma investigação sobre um esquema de corrupção na compra de medicamentos para pessoas com deficiência que pode atingir diretamente o núcleo mais próximo do presidente Javier Milei. Há indícios de que a secretária-geral da presidência, irmã do presidente, a Karina Milei, teria recebido propina para liberar contratos. O juiz federal, Sebastián Casanello, determinou na sexta-feira a realização de 15 operações de busca, incluindo na Agência Nacional de Deficiência. O titular da pasta, ele chama Diego Espagnolo, advogado, amigo de Milei antes da presidência, foi afastado do cargo na véspera, após a divulgação de áudios em que mencionava repasses de 3% destinados a Karina Milei como condição para aprovar compras públicas de medicamentos. Essa história está pegando fogo na Argentina, Rose. Eu vi, inclusive, que nos canais mais extremistas da direita e mais apoiadores, inclusive, de Javier Milei, há um sentimento de que acabou. Não é isso? Eu acho que depois dos episódios dos protestos dos aposentados que foram brutalmente, teve uma repressão muito forte, eu acho que esse é o episódio, houve uma discussão em torno, né, da viabilidade do governo dele, porque realmente bateram em idosos, feriram gravemente um fotógrafo, um jornalista que estava ali cobrindo. Eu acho que esse é um dos momentos agora de mais tensão para o governo do Javier Milei. A Karina, ela não é só irmã dele, ela também é um braço direito político dele. E isso foi mostrado durante toda essa trajetória que ele começa na política, que o Milei chega, né, como um outsider, assim, aquela figura contra-sistema, que é bem característico da extrema-direita, né? Ele leva isso até as últimas consequências na Argentina e nesse processo de desmonte, né, do Estado argentino. Então, além de ser um assunto muito sensível, que a gente está falando de medicamento para pessoas com deficiência, está o envolvimento do braço político dele. Então, não é somente a irmã, é importante a gente deixar isso claro, não é somente a irmã dele, mas é ela que aparece o tempo todo nessa trajetória política dele como alguém muito próximo politicamente dele. Então, isso realmente tem uma incidência muito forte no governo. E o que eu acompanhei das mídias na Argentina justamente é isso, acabou o governo, né? Se ele não sair propriamente da presidência, é um ponto baixíssimo mesmo. Outra questão que eu queria adicionar nessa trajetória aí talvez de crise, além dessa questão da manifestação, aquele golpe que o Milei deu nos seus próprios cidadãos, lembram? Algo que envolvia criptomoedas. Sim. Então, naquele momento ali já tinha um desgaste. Mas o que eu tenho acompanhado em relação à figura da Karina e desse escândalo é que agora realmente parece que atingiu um ponto muito sério de dúvidas com o governo dele, principalmente por essas questões, por ser a irmã dele e o braço direito político dele, e por um tema absolutamente absurdo, né? A gente está falando de medicamento para pessoas com deficiência, desvios envolvendo esse tipo de medicamento. Então, eu acho que a situação para ele, que já vinha com alguma
com alguma queda de popularidade também nesses dois temas, eu acho que agora está bem complicado. É curioso, né, como os ataques do governo Javier Milei têm como alvo essas populações mais vulneráveis, né? Então você citou os aposentados, pessoas mais idosas, agora pessoas com deficiência. É incrível como eles atacam justamente pessoas mais vulneráveis. Edu? O Edu está travado para mim. Pior que ele pediu para comentar como sobre é esse que assunto. Voltou. Isso repercute na Argentina? Voltei? Tá duro hoje, companhias privadas. Tá difícil hoje. Milei. Quem é Milei? É o cara que dizia que ia livrar o país da casta e xingando de tudo quanto é nome, los cucas. Quem são os cucas? São os kirchneristas. Então, é porque nós somos todos diferentes dos cucas. Nós somos honestos, nós somos bonitos. Ele chegou a falar isso. Nós ouvimos música melhor. Tudo bem. Esse é o Javier Milei. E ele é um super... Tá tendo até uma briga no Instituto Mises, sabe aquele... Não de Mises, não é? O Mises, aquele instituto dos super radicais de extrema-direita na economia, né? Super liberais, porque querem dar para ele um prêmio e metade do instituto não quer. Porque, segundo os liberais do Instituto von Mises, ele é um picareta. Pois bem, quem é Karina Milei? El jefe, segundo Javier. Quem é espanholo? Não faço a menor ideia, só sei que ele é advogado do Milei e que ele foi 26 domingos à noite. Milei está 1 ano e meio no poder. Um ano tem 52 semanas, tá certo? Ele foi 26 domingos à noite na Quinta de Olivos, que é onde mora o presidente da Argentina. Então não dá para dizer que ele não é exatamente um desconhecido. E daí o que fez o Milei? Bloqueou ele no telefone. Não, sou honestíssimo. E para terminar tudo isso, nesse momento está no ar um programa chamado Argenzuela, que é uma brincadeira com a Argentina e Venezuela, na Rádio 10. Deu uma entrada aqui de barulho. O programa também passa à tarde naquele canal que eu já citei, a gente já viu ele aqui algumas vezes, C5N, que é um canal que, como direi, privado de esquerda. Veja que coisa estranha esse negócio brasileiro e brasileiro. O que falou lá o apresentador desse programa, que se chama Jorge Rial? Quando eu vi aqui, ele disse: tenho mais 4 áudios, porque o espanholo foi pego por alguém que o gravou. E aí ele soltou a gravação. Esse alguém. Né? E estava sendo dito, inclusive nos canais bem à direita, no final de semana, que tem vídeo. Então estamos aqui à espera de muita coisa hoje. Bolsonaro na cadeia, Marcos Duval na cadeia, Trump mais enrolado cada vez mais nos Estados Unidos e também mais áudios que daqui a pouco a gente vai escutar e talvez vídeos vindos da Argentina. Todos eles estão dizendo que o governo acabou porque ele não tem base nenhuma no Congresso. Ele tem meia dúzia de deputados, tentou comprar o restante, a turma, porque ele estava em alta, foi eleito, estava ali fazendo o seu sucesso, só que ele fala mal de todos os deputados o tempo inteiro. Ele acabou de ter 12 vetos derrubados. Afinal, são 60 itens. Caiu tudo. E ele saiu xingando os deputados. O que vai acontecer com esse senhor? Agora em outubro tem eleição em várias províncias, não é como nós aqui, tudo junto. Uma delas é a província de Buenos Aires, que é a maior. 40% do país mora na província de Buenos Aires. Menos, um pouco, porque a cidade autônoma de Buenos Aires também tem eleição. Mas vai tomar uma cacetada, provavelmente, de um sujeito chamado Axel Kicillof. Quem é o Axel Kicillof? É o atual governador. E como Cristina Fernández de Kirchner está presa em San José 111, como eles falam lá, que é o endereço da casa dela, muito provavelmente Axel Kicillof vai ser o candidato a presidente para bater de frente com o Milei.
Deixa eu trazer aqui uma curiosidade para vocês. Olha, reportagem de dezembro de 2024 da Infomoney. Bota aí na tela para mim. O Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, concedendo a maior honraria de São Paulo para justamente quem? A irmã de Javier Milei, agora envolvida nesse escândalo de corrupção na Argentina. Só para finalizar, qual a aposta de vocês? Uma renúncia? Um impeachment via Congresso de fato, ou de repente vão esperar abafar essa crise toda e ele continua no poder, Rose? Olha, eu não acredito que ele vá renunciar. Eu não acho que ele tenha o perfil de renúncia. Eu acho que as coisas vão se complicar para ele no parlamento argentino. Eu acho que esse parece ser o caminho mais realista. Sobre o Tarcísio, eu queria fazer um comentário, né? Ele tem boas companhias, né? A irmã do Milei e o boné do MAGA. Pois é, né? Que vão ficar marcados, olha, na história dele. Se ele surgir para candidato à presidência de fato, a publicidade, né? O pessoal da propaganda aí do candidato rival, dos candidatos rivais, tem um vasto arsenal aí para mirar Tarcísio de Freitas. Qual a sua aposta, Edu, para finalizar? Acho que agora a gente vai ter as eleições em outubro, ele vai se fragilizar, o dólar vai começar a disparar, o peso com relação ao dólar. É tudo segurado, tudo feito com... Eles dizem que o dólar está livre na Argentina, mas é tudo comprando dívida e pegando dinheiro com o FMI. É vendendo dívida, né? Com títulos e pegando dinheiro no FMI. O dólar vai disparar. O dólar vai ganhar muito valor frente ao peso, ou seja, o peso vai se desvalorizar e a inflação na Argentina vai voltar. Porque como é que ele segurou a inflação na Argentina? Cortou o dinheiro de aposentado. O aposentado está ganhando 60% menos hoje do que ganhava quando ele tomou posse em dezembro de 2023. Ele vai cair por todos os motivos, mas principalmente porque ele não tem apoio no Congresso. Vejamos, será divertido. A gente vai estar acompanhando aqui, viu? Rose, Edu, momento de despedida de vocês. Volto a encontrá-los amanhã. Beijo e até. Tchau, tchau. Tchau.